Que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir. Que o Senhor nos dê coração para receber, irmãos. Que o Senhor nos dê uma mente para entender. Que o Senhor nos dê discernimento para nós identificarmos e sabermos escolher entre o certo e o errado. Que o Senhor nos ajude, nos dando uma alma que conhece e um espírito que identifica. Porque como nós vamos dar aquilo que nós não temos? Como nós vamos ensinar aquilo que nós não sabemos? Como nós vamos fazer o Senhor conhecido se nós não conhecemos ao Senhor? O tema dessa ministração é conhecer como sou conhecido. A nossa igreja metodista livre, ela nasceu há 163 anos atrás, 1860. E o lema dela, desde o início, sempre foi conhecer a Deus, glorificá-lo, tornando-o conhecido. Como é que a igreja pode glorificar a Deus? Fazendo o Senhor conhecido. Mas ela não pode fazer conhecido o que ela não conhece. A Jocum, Jovens com uma Missão, que nasceu na década de 60, inclusive o seu fundador morreu ao mês passado. Jovens com uma Missão está no mundo inteiro, ganhando almas, estabelecendo ministérios, plantando igrejas. Nasceu também com o lema, conhecer a Deus fazendo-o conhecido. Essa é a razão de ser da igreja. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, quando ele fala da excelência do amor, ele fala algo muito interessante. No verso 9 ele diz assim, porque em parte conhecemos. Diga comigo assim, porque em parte conhecemos. E em parte profetizamos. Vamos repetir? Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. O que é profetizar? Profetizar é dar a conhecer a vontade de Deus expressa na sua palavra. Fala para o seu irmão assim, você sabia que profetizar é dar a conhecer a vontade de Deus expressa na sua palavra? Isso é profetizar. Profetizar é ensinar. Profetizar é evangelizar. Profetizar é chegar para alguém e falar, assim diz a palavra do Senhor. Agora, Paulo está dizendo, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Por que em parte profetizamos? Porque nós não sabemos tudo dentro do todo. Nós não sabemos tudo, irmãos, ninguém sabe tudo. Aliás, quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que não sabe nada. Quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que não sabe nada. Então, nós profetizamos em parte, porque nós só podemos ensinar aquilo que nós sabemos. Então, nós sabemos em parte, mas a parte que nós sabemos, nós devemos transmitir. Porque a igreja existe para fazer o Senhor conhecido, assim vamos glorificando o seu nome. E quanto mais nós conhecemos, mais nós ensinamos com propriedade. Não falamos asneiras. Mas vai chegar o dia que nós vamos conhecer plenamente, amém? Vai chegar o dia que nós vamos conhecer plenamente. Nós vamos conhecer como nós somos conhecidos. O Senhor nos conhece plenamente. E vai chegar o dia que nós também vamos conhecer o Senhor plenamente. Paulo diz isso no verso 12. Porque agora vemos por espelho, em enigma. Mas então veremos face a face. Diga comigo, face a face. Hoje nós lemos o Logos, a palavra escrita. Mas um dia nós veremos a palavra, o verbo que se fez carne, face a face. Hoje vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei, como também sou conhecido.
Irmãos, se nós já ficamos maravilhados com aquilo que nós sabemos do nosso Deus, imagina quando nós conhecemos plenamente. Hoje nós temos uma mente tão limitada. Nós não sabemos tanta coisa porque a nossa própria mente, ela tem essa condição. Deus colocou limites até na inteligência, porque há coisas que pertencem somente ao Senhor. As reveladas são para nós, nós podemos explorar as coisas reveladas. Eu até estava falando na sala de aula essa semana, contei ontem também lá na igreja, né, Wesley? Tem sido muito boas as nossas aulas, né, de bibliologia. E nós estávamos a falar sobre coisas assim que não estão claramente na Bíblia, mas são coisas que também não interferem para a nossa salvação. Mas é tão bom quando nós temos um conhecimento, não é? E quanto mais nós lemos, mais nós vamos conhecendo coisas que nós não sabíamos. E eu sou assim, eu gosto de fazer perguntas dentro dos textos. Eu gosto de perguntar e falar, Senhor, mas como que isso aconteceu? Por que isso está aqui? Por exemplo, nós temos no Novo Testamento 4 evangelhos. Quais são os 4 evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Desses 4 evangelhos, quais dos escritores andaram com Jesus? Foram discípulos de Jesus por 3 anos. Mateus e João. Marcos não, e nem Lucas. Mas você já reparou que Lucas é quem faz os relatos mais pormenorizados do nascimento de Jesus? Lucas traz os relatos, olha, saiu de Nazaré, foi para Belém, para o recenseamento, e chegou a hora de dar a luz, não tinha lugar para eles. Mateus, que escreveu para os judeus e andou com Jesus, não colocou tantos detalhes na sua narrativa. E Lucas fez. E aí a gente fica se perguntando, mas como é que pode? Lucas, ele viveu depois do Senhor. E aí vêm os relatos extrabíblicos que comprovam a Bíblia. Irmãos, a Bíblia fala lá em Atos, e quem escreveu Atos foi o mesmo Lucas, que era médico e também era historiador. Então, lá em Atos, Lucas relata que ele estava com Paulo em Éfeso, e Paulo chegou em Éfeso e começou a pregar contra a Diana dos Efésios, que lá tinha um templo, onde se adorava a Diana, em toda a Ásia Menor. E as pessoas iam se convertendo e deixando a idolatria. Os bruxos iam se convertendo e jogando seus livros de artes mágicas e queimando em praça pública. Houve um grande avivamento e Lucas está lá escrevendo. E nós vamos ver relatos extrabíblicos que diz que quando Paulo saiu de lá com a sua comitiva, aconteceu um terremoto e a Diana veio ao chão. O templo da Diana foi quebrado totalmente. Ficou só ruínas. Mas onde que eu quero chegar? Lucas estava lá, fazendo os relatos. E a Bíblia diz que quem estava lá também era João, o discípulo amado do Senhor. E a quem Jesus confiou a sua mãe? A João. Lá na cruz, Jesus ainda teve em todo o seu sofrimento a sensibilidade de entregar a sua mãe aos cuidados de João. Não entregou aos seus irmãos de sangue, entregou a João. Filho, olha aí agora a tua mãe. Mulher, olha aí agora o teu filho, porque Jesus já não estaria mais na terra. Então estava entregando a sua mãe aos cuidados de João. Provavelmente onde João estivesse, Maria estava também. Onde João ia, Maria também ia. Então, será de quem que Lucas recebeu os relatos pormenorizados do nascimento de Jesus? Lá em Éfeso, através da própria mãe de Jesus. E aí você vai estudando e fala, meu Deus, mas cada vez que eu estudo mais eu aprendo, mas cada vez que eu estudo mais sei que eu nada sei. Por que nós precisamos, irmãos, de conhecimento? Por que nós precisamos de conhecer? Primeiro, para nós não ficarmos alienados, porque quanto mais nós sabemos, menos alienados nós ficamos. A pessoa que não é dada ao conhecimento, ela é indiferente. Indiferente. Eu nunca me esqueço de uma moça que nós tivemos na nossa igreja, que ela trouxe a mãe dela aqui para visitá-la.
E a pastora Cidá perguntou para ela assim, mas a sua mãe não tem medo de andar de avião? Muitas senhorinhas, né, nunca viajaram porque tem medo de andar de avião. Aqui mesmo tem irmãos que queriam muito que seus pais viessem, mas não vêm porque tem medo de andar de avião. E aí ela disse para a pastora Cidá assim, pastora Cidá, ela não sabe o que é um avião. Ela entra para lá e para cá, entrou, não viu nada. Só sabe que vai chegar no destino. Porque quanto mais nós sabemos, não é? Menos alienados. Eu não sei se quanto mais a gente sabe, deveria ter menos medo, né? Porque o avião, ele é o meio de transporte mais seguro do mundo. Mas você sabia que a asa, aquela asa enorme do avião, ela é presa com um parafuso? Ou é a turbina? Eu acho que é a turbina que é presa com um parafuso. É melhor não saber, né, gente? Tem certas coisas que é melhor não saber. Mas é muito bom nós termos conhecimento. Por quê? Porque nós deixamos de ser ignorantes. Deixamos de ser manipulados. Você sabe que os gregos nunca foram escravizados? Olha, as cruzadas, não é? E desde a época de Nabucodonosor, depois os reinos que vão conquistando outros reinos, nós não vemos os gregos sendo escravizados, porque sempre foi um povo dado ao conhecimento. E quanto mais alienado um povo, mais escravo, não é? Outro dia nós estávamos aqui na feira missionária e eu estava escutando uma conversa entre 3 pessoas. E eu trabalhando ali, arrumando as roupas, mas, como diz a pastora Cidade, butuca ligada, né? Aí eles estavam lá falando assim, mas o sarrabulho é muito bom. Olha, sarrabulho, mas eu gosto mesmo daquele que faz lá em tal lugar, no Alentejo. Aí a outra menina, o casal que estava a conversar sobre o sarrabulho, não é crente, mas a menina, ela é da nossa igreja. E aí ela estava conversando, não, mas o arroz de cabidela é melhor do que o sarrabulho, porque o sarrabulho é comida que põe sangue, né? E o arroz da cabidela também é comida de sangue, né? Sangue da galinha lá. Aí eu só estou ouvindo. Não, mas o sarrabulho, mas o chouriço de sangue, mas aquele que é bom, mas tem que pôr salsinha, tem que pôr cebolinha e tal. Aí eu disse, não aguento, eu vou ter que ir lá. Cheguei. Oi, gente. Eu estou ouvindo vocês falar aí umas coisas interessantes, né? Vocês sabiam que essas coisas todas são feitas com sangue que tira a vida do animal? Sim. E a Bíblia diz que nós não devemos comer sangue, porque o sangue é a vida do animal e só pertence a Deus a vida. Aí a menina da nossa igreja, mas eu não como sangue, não. Eu não como sangue, não. Mas eu tenho certeza que agora ela já teve conhecimento que não pode comer sangue. Está na lei, mas também está no Novo Testamento. E aquilo que está na lei é repetido no Novo Testamento, nós temos de manter, irmãos. Então, nós vamos tendo conhecimento e ficando cada dia mais sábios, não é? Mais inteligentes, mais prudentes, mais preparados para tudo, inclusive preparados para toda boa obra. Vamos prosperando em tudo na nossa vida. Você sabia que a pessoa, quanto mais conhecimento ela tem, mais próspera ela se torna? Porque o Salomão, ele fala assim, com sabedoria se edifica a casa. E com entendimento, com conhecimento, ela se estabelece. Até para cuidar da nossa família, nós precisamos de conhecimento. O jovem, antes de se casar, precisa de fazer o curso pré-nupcial. A mulher, quando vai ter bebê, ela precisa fazer um pré-natal, porque precisa de ter conhecimento para saber como vai lidar com as situações que vêm pela frente. O próprio Jesus, ele disse isso, né? Lá no Sermão da Montanha. Eu estou preparando o livro das células para o ano que vem. Vai dar 1 ano, viu, irmãos? Eu acho que esse material vai ser o melhor de todos, das células até agora. Valorize, porque tem me dado muito trabalho e muita oração. E Jesus, no Sermão da Montanha, ele fala assim, aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica,
Eu vou mostrar para vocês a quem é semelhante. É semelhante a um homem que quer construir uma casa. Mas ele vai e cava fundo. E ali onde ele cavou fundo, ele vai colocar um firme alicerce. E ele vai edificar sua casa sobre aquele firme alicerce, sobre aquela rocha. E os ventos virão, as tempestades virão, as ondas virão e darão de ímpeto contra aquela casa, mas a casa permanecerá firme. Por quê? Porque aquele homem que edificou aquela casa sobre a rocha, ele teve conhecimento, sabedoria e entendimento. Entendimento. Vocês se lembram de há uns anos atrás? Outro dia estávamos falando sobre isso. Há uns anos atrás, no Rio de Janeiro, caíram vários prédios. Não sei se os irmãos se lembram disso. Aí concluiu-se o quê? O dono da construtora mandou fazer aqueles prédios com areia do mar. Tirou a areia do mar e fez. Porque não teve entendimento. E quem estava construindo junto estava alienado. Então Jesus disse, não basta vir a mim, tem de vir a mim, ouvir, mas não, como diz, né, o outro, né, Paulinha? Entra a 100 e sai a 200. Não, irmãos, tem de ouvir e praticar. E sabe, quanto mais nós ouvimos, recebemos, conhecemos e praticamos o que acontece, nós vamos cavando mais fundo, mais fundo, mais fundo. E nós vamos colocando aquele alicerce que a palavra do Senhor diz que é Cristo. Paulo diz, eu como arquiteto lancei alguns fundamentos. E agora vocês vão construir, mas veja cada um como constrói. Não deixa de colocar o fundamento que é Cristo. Então nós vamos cavando, 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 quero conhecer, conhecer, conhecer. A gente não canta, eu quero conhecer Jesus e ser achado nele? O que é conhecer Jesus e ser achado em Jesus? Foi Paulo que disse essas palavras. Conhecer Jesus é ter informações sobre Jesus. Agora, ser achado em Jesus é ser transformado. Não é só eu que tenho Jesus, Jesus tem de me ter. Não é só eu que tenho que abrir a minha boca e dizer, eu tenho Jesus, mas Jesus me tem. Eu sou achado em Jesus. Quando Jesus ele precisa de alguém para cumprir um projeto, para realizar uma obra, e Jesus procura, ele diz, eu tenho a Cíndia aqui, ela está em mim. Então eu sei que eu posso contar nela, vai minha filha e faz isso. Vai e faz aquilo outro. É isso que é ser achado em Jesus. Saber que Jesus pode contar conosco em qualquer momento, porque estamos sempre disponíveis para Ele. E Oséias, irmãos, ele está aqui profetizando o texto que eu li. Vale a pena você ler toda a Bíblia, viu? Mas Oséias é um livro que vale a pena a gente parar nele. Oséias e alguns outros. Por exemplo, estava falando com a pastora Cidá essa semana, que eu não saio de Gálatas. Eu estou fazendo a leitura toda do ano. Queria muito que você tivesse essa disciplina também. Às vezes não tem vontade de ler. Às vezes não tem vontade. Porque a carne da gente não quer. Disciplina não é com a nossa carne, irmãos. Mas nós precisamos disso, como nós precisamos de comer. De nos alimentar todo dia. Olha, hoje tivemos um pequeno almoço maravilhoso para as missões. Os jovens arrasaram no pequeno almoço. Eu ajudei, né? Fiz o café. Estava bom, gente, o café? Então, até a gente chegou atrasada aqui no ensaio do louvor, porque eu tenho certeza que é porque estava apreciando meu cafezinho, né, Heber? Hoje eu contei para toda a gente que foi o Heber que chegou atrasado. O Carlos, ó. O Carlos é brabo, né? Não, o Carlos é coração mole. Irmãos, aí eu não saio de Gálatas. E quando eu estou lá em Gálatas, e eu estou escrevendo um livro que é baseado em Gálatas, até que Cristo seja formado em vós. E não consigo sair dessa carta.
Aí eu volto e falo, eu tenho que ouvir isso de novo. Aí Oséias, ele profetizou na época, né, para um povo que tinha perdido o primeiro amor. Um povo que deixou o Senhor por outros deuses. Por que eles fizeram aquilo, irmãos? Porque eles estavam rejeitando o conhecimento de Deus. O meu povo foi destruído. Capítulo 4, 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, eu te rejeitarei também, diz o Senhor. Porque Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um plano para a minha vida, Deus tem um plano para a sua igreja. E o plano para a igreja é que ela cresça, ela se desenvolva, ela não fique anã para sempre. Meu irmão, quando você entregou sua vida para Jesus, foi só o começo. Receber Jesus, vir a Jesus é só o começo. Tem muito mais que vem com Jesus em nossa vida. Ouvir, vir, ouvir e receber, praticar. É um processo de vida. E Oséias, então, ele profetiza para um povo que tinha menosprezado o conhecimento. E estava sendo destruído. Porque é isso que acontece com quem não tem conhecimento. É destruído. Você quer ver a maior maldição de uma nação? É quando o povo não tem entendimento. Qualquer um vai lá para cima e manipula, e controla, e escraviza. Mas quando o povo tem conhecimento, ele se levanta e diz, não, isso não está certo. Nós não aceitamos isso. Mas há esperança, porque no capítulo 6, verso 3... Oséias chama o povo à responsabilidade e diz assim, então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa. E ele a nós virá como a chuva, como chuva temporã que rega a terra. Então nós podemos afirmar algumas coisas sobre conhecer a Deus. Primeiro que conhecer a Deus, irmãos, é um processo de toda uma vida. Conhecer a Deus é um processo de toda uma vida. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A caminhada cristã é de fé em fé e de glória em glória. É um processo, é uma caminhada, não é uma continuidade. Não é algo estático. Não é algo robotizado, é algo que tem vida, é algo que tem dinamismo. Olha, mas a luz do justo, mas a vereda dos justos, né, disse Salomão, é como a luz da aurora, a luz do amanhecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É um processo. Lembra do que disse Paulo em Filipenses 4, que eu tenho falado muito sobre Efésios 4, não é Filipenses, Efésios 4. Não é? Que ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para quê? Para que haja o aperfeiçoamento dos santos, até que cheguemos à unidade da fé, à medida da estatura completa de Cristo. É um processo, é uma caminhada, é uma vida em construção. E a perseverança, que é fruto do Espírito, irmãos, não pode sair da vida do crente. Nós precisamos de perseverança. Perseverar em seguir ao Senhor como Caleb. 45 anos se passaram. E eu quero o que o Senhor me prometeu através de Moisés. Por quê? Porque eu perseverei em seguir ao Senhor. Um dos personagens mais lindos da Bíblia é Caleb. Eu perseverei em seguir ao Senhor. E onde que ele perseverou? No deserto. A gente sabe que quando a gente passa dos 40, não tem mais a força dos 20. Isso é natural. Caleb tinha 85 anos. E ele disse, eu tinha 40 anos quando eu saí lá do Egito. E o Senhor me prometeu que me daria boas terras.
E eu quero um monte. Hebron. Eu quero tudo. Porque eu vou conquistar. Porque eu vou cuidar. Porque eu tenho 85 anos, mas eu tenho ainda o mesmo vigor. Olha o que o conhecimento faz, irmãos. Mantém o vigor. Por quê? Por causa da perseverança. Ninguém nasce sabendo, tudo começa de baixo. É pouco a pouco nós vamos. Você se converteu, você vai sabendo pouco a pouco, à medida da sua fé. Disse Paulo. Ninguém deve querer saber além da medida de fé que ainda tem. É um começo, nós nunca podemos desprezar o dia dos pequenos começos, como diz a palavra. Você começou, tem muito que descobrir nesse oceano aí chamado conhecimento de Deus. Eu sempre falo que o que nasce grande é o quê? Monstro. O que é deformado, né? É isso que nasce grande. Agora, tudo começa de baixo. Você nunca leu a Bíblia toda? Começa de Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e vai embora. Mas se disciplina, porque vai chegar naquelas passagens da Bíblia meio chatas. Genealogias de crônicas. Meu Deus. Mas Deus está vendo quando a gente pula, né? A genealogia, viu, irmãos? Ai, não quero ler isso não, vou passar. A genealogia tem muito a nos ensinar, viu? Já viu o filme do Frankenstein? Quem já viu o filme do Frankenstein? Fala a verdade, quem fica assistindo filme de terror aí? Ei, pastor Deus, você levantou a mão, hein? Te peguei agora, hein? Te peguei na curva, como fala o povo, né? Eu nunca assisti o filme todo, não, mas eu falei para o pastor Eduardo que eu estou querendo assistir. Porque assim, é uma história muito interessante, né? É claro que é uma ficção, mas é uma história interessante. Porque o doutor Victor Frankenstein, ele decide, fazer ele quer fazer uma criatura. E ele luta muito para fazer uma criatura, mas só que ele não consegue dar vida àquela criatura. E quando ele está lá já assim, desesperado e disse, já não dá mais, o boneco dele lá, a criatura dele, passa a respirar. Aí ele, consegui fazer a criatura. Só que a criatura que ele fez ficou dependente dele. E como ele não respondia às expectativas daquela criatura, a criatura começou a matar as pessoas que ele gostava, o irmão, depois matou a esposa na noite de núpcias. Pronto, irmão, não vou contar o filme todo, não. Eu quero indicar o filme que vai passar agora aqui em Portugal, que é o Som da Liberdade. Nós vamos levar as células para assistir o Som da Liberdade. Vamos fazer uma grande festa no cinema, irmãos? Vamos? Vamos mostrar que o povo de Deus é unido. Esse filme está pronto há 5 anos e não deixaram passar. Mas agora, como está aí, rompendo as bilheterias, vai passar aqui também em Portugal. E nós vamos lá assistir, porque é filme que mostra a realidade do que tem acontecido no mundo. Viu? Então, voltando ao assunto, né? O Frankenstein, ele começa a matar. Pronto, eu não vou dar o spoiler, não, tá? E no final também não vou falar o que acontece, não. Depois os irmãos podem ver, assim... Não vê não, irmãos, não sei. Não sei se é melhor conhecer o filme do Frankenstein ou não. Não sei por que eu estou falando dele. Eu lembrei, né? Que os monstros é que começam grande. No Brasil, antigamente, teve um filme chamado Macunaíma. Vocês já assistiram Macunaíma? É filme da Bahia. Por isso que eu perguntei. A mãe dele dá a luz a ele, gente. Quem lembra daquele ator Grande Otelo? Grande Otelo, muito famoso, pretinho assim, baixinho, muito engraçado. Ele é que nasce. Ele já nasce daquele tamanho. A mãe dá a luz já nasce grande. Mas isso é fora da realidade, né, irmãos? Porque tudo começa pequeno. Só a criação começou grande, porque Deus disse, haja e houve. Né? Então, voltando aqui para o conhecimento, para conhecermos alguém de verdade, nós precisamos o quê? Caminhar com aquela pessoa algumas milhas. Comer muitos quilos de sal juntos. E ainda digo para os irmãos, convivendo, caminhando, conversando, observando e não conhecemos a pessoa de facto. Eu conheço a pastora Cidá há quantos anos?
44 anos que a gente se conhece. E eu não conheço ela de verdade ainda. De vez em quando ainda me surpreendo com ela. Outro dia ela estava no carro com a gente, indo para não sei aonde, falando lá. Não, porque a Bíblia fala isso. Não, mas aquilo lá está assim a palavra. Mas eu vi no reportagem que não sei. Eu falei, ué, a cidade está ficando mais inteligente. Eu estou emburrecendo, irmão. Eu estou reconhecendo que eu estou emburrecendo. Eu falo assim, meu Deus, o que está acontecendo comigo, Senhor? Eu só pode ser dependência do Senhor, porque para falar uma coisa eu tenho que ir ali, meu Deus, será que é isso mesmo, Senhor? Eu tenho muito medo de falar heresia, de falar coisa que não está na Bíblia, sabe? E eu não era assim, era toda confiante, agora eu já não sou mais, não. A cidade está ficando mais inteligente e eu estou emburrecendo. Aí levantou a mão, irmão, tá vendo? Ela reconheceu que eu estou emburrecendo. Não. Olha, nós vamos fazer daqui a uns dias bodas de prata. Estão convidados. O pastor que nos casou vai vir fazer a cerimônia. E nós queremos que os irmãos venham. Mas nós vamos fazer bodas de prata, 25 anos de casados, mais um de namoro e noivado. E não conheço como tudo, não. Porque nós vamos mudando com o tempo. Nossa vida vai passando por adaptações à medida que as estações vão mudando. Os ciclos que se fecham, os ciclos que se abrem. Olha, às vezes ainda me surpreendo. Nós dois estamos numa fase muito estranha ultimamente. Porque ele anda na fase do frio. Frio, frio, frio. Eu no quente, quente, quente. Ele sente um frio que eu nunca vi. Ele não era assim. Eu acho que a perninha está ficando mais fina. E eu estou tendo que ser a Abisag na vida dele, né? A Abisag que foi lá aquecer os pés de Davi. Irmãos, eu estou com muito calor, vou tirar o sapato. Mas não é por isso não, é que está doendo o pé mesmo. Eu tenho uma amiga de infância não, de juventude, que ela sempre dizia assim, Cindy, uma mulher bonita não sente frio, não sente calor. Estava falando isso lá em cima, né? Eu não sou essa não, eu sinto calor e pronto. Mas nós conhecemos a Deus, porque Deus se dá a conhecer. Mas Deus não se dá a conhecer quem não quer conhecê-lo. Deus não se dá a conhecer a quem não tem anseio por conhecê-lo. O Senhor disse o quê? Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Irmãos, Deus se revela pela natureza, mas nem todos veem. Porque só quem tem revelação de Deus sabe que Deus está se dando a conhecer através da sua criação. Quem anseia conhecer Deus, dedica-lhe tempo. Quem deseja conhecer a Deus, dedica tempo na sua palavra. Tem fome e sede por conhecer mais ao Senhor. Está na escola dominical, está na célula, está assistindo uma pregação, sabe? Está focado nas coisas de Deus porque quer conhecer a Deus. Como é que a gente quer conhecer a Deus, mas a gente nunca está conectado com Deus? Nunca pensa nas coisas de Deus. Você pode chegar ali fora e ver o sol mais lindo no céu e olhar para aquilo e não lhe dizer nada. Mas quem está conectado olha para aquilo e fala, meu Deus, o Senhor é soberano. Como o Senhor criou uma coisa dessa? Pastor Eduardo agora tem a tela do seu telemóvel. Todo dia ele me mostra onde está a lua. É uma coisa nova do iPhone. Está aqui a Terra, onde a gente está, mostra ali onde a gente está e onde está a lua. E de dia mostra onde está o sol. Incrível. E a gente olha para aquilo e fala, meu Deus, como o Senhor é soberano. E não tem, gente, não tem como não louvar a Deus. Quem conhece ao Senhor, louva ao Senhor pelas mínimas coisas que vê, que são obras das mãos do Senhor. Agora, a segunda coisa sobre conhecer a Deus é que conhecer a Deus, irmãos, é mais do que sacrifícios.
mais do que sacrifício, não só um processo, é mais do que sacrifícios. Olha, Oséias diz assim, o Senhor dizendo através de Oséias no capítulo 6:6, porque eu quero misericórdia mais do que sacrifícios. O que eram os sacrifícios no Antigo Testamento? Culto. Mas não era só o culto, era a forma como aconteciam os cultos. Sacrifícios, tinha sempre de haver uma vítima no altar, sempre tinha de haver morte, sempre tinha de haver um cordeiro. Era o tipo de culto, né? Nos remete não só ao culto, mas à forma como o culto era dado ao Senhor. E Jesus foi o último sacrifício. O último altar na Bíblia foi feito por Deus no Calvário, quando levou o seu único filho para morrer por nós, irmãos. Então era a forma de culto. Sabe, muitas vezes nós estamos sacrificando, cultuando a Deus, muitas vezes. Mas não estamos aqui, sendo misericordiosos. O Senhor diz assim, sabe o que quer dizer o conhecimento de Deus? Que eu quero mais misericórdia do que o seu culto. Eu quero que você ame mais do que o culto que você tem me dado. Porque está faltando misericórdia, você só está me louvando de lábios, mas o seu coração está longe de mim. Lembra do bom samaritano? O homem estava lá, né, quase morto. Aí passou o sacerdote. Para onde estava indo o sacerdote? Para o templo. Estava indo sacrificar. Mas não teve misericórdia daquele homem caído à beira da estrada. Também passou um levita. Para onde estava indo o levita? Para o mesmo lugar do sacerdote. Cultuar no templo. Mas não teve misericórdia. Talvez eles devem ter pensado, né? Vamos imaginar assim na parábola. Não posso parar não, porque eu tenho horário para chegar lá para cultuar. Eu tenho horário para chegar lá, porque se eu não chegar para adorar, o que vão pensar de mim? Eu tenho que ir. Então, você fica aí. Olha, Deus há de mandar outra pessoa. Senão você morre aí mesmo, pronto. Você também não deve ser nem muito crente, não. Fica para aí e vai embora. Às vezes nós sacrificamos direitinho. Nós damos um culto direitinho. Mas é só na performance. Não temos o conhecimento. Irmãos, o nosso culto é racional. Você sabia que Paulo diz que o nosso culto é racional? É com entendimento, é com conhecimento. Uma vez eu e o pastor Eduardo estávamos indo para a igreja. E eu tinha muitos compromissos na igreja, isso lá no Brasil, na nossa cidade. Ele conduzindo e eu lá e tal, pensando no que eu ia falar. De repente, quando ele fez a rotunda, nós vimos um senhor caído, todo ensanguentado. Irmãos, e eu não posso ver sangue. Eu fico passando mal. Até para colher sangue eu tenho uma luta. Fico lá assim. Fico brincando, jogando. Eu tenho uns joguinhos no meu telemóvel só para andar de avião e quando vou colher sangue. Fico lá. A senhora não se importa, né, de eu ficar aqui mexendo no meu joguinho? Não. De vez em quando até filmo assim, para depois eu ver, né? Depois que passa eu vou ver aquilo. Aí o senhor todo ensanguentado. Aí Eduardo falou, vamos parar. Aí eu falei, para. Quando nós saímos do carro, alguém foi assaltar o senhor estava de óculos de sol, caiu naquele meio fio da calçada e bateu com óculos. E o óculos cortou tudo aqui nele. E aí o senhor estava assim, ainda nem sabia direito, né, onde ele estava, o que estava fazendo. Eu sei que nós pegamos o senhor todo ensanguentado, colocamos no carro, e eu pensei assim, meu Deus, mas eu vou chegar atrasado no culto, eu vou chegar atrasado e agora? E eu lembrei, o Senhor quer mais misericórdia do que culto. E aí nós levamos o senhor para o hospital. Quando nós entramos no hospital com o senhor ensanguentado, o pessoal veio e disse, doutor Caio, o que aconteceu com o senhor? Olha, era um médico muito conhecido. E aí, sabe o que aconteceu? Fui para o quarto com o senhor, fiquei lá esperando limpar, cuidarem dele. Depois levamos ele na casa dele, nem fomos para o culto, irmão. Acabou. Fomos para a casa do senhor, ateu. E disse que não acreditava em Deus. Mas ele olhou para mim e disse, você vai na igreja, não é? Eu tenho aqui um teclado que eu vou dar para você, só pelo que você fez para mim, para você tocar na igreja. O primeiro teclado que nós tivemos no nosso grupo, onde eu e a pastora Cidá, nós
ministrávamos, foi aquele senhor que ofereceu. E ele ouviu muito do evangelho, porque ele se tornou nosso amigo. Agora imagina se eu tivesse pensado, nós tivéssemos pensado, não posso porque eu tenho compromisso na igreja, eu não posso, vou deixar esse senhor ensanguentado aí. É isso que o Senhor está dizendo, eu quero misericórdia. Se você me conhece, você vai ver que eu quero mais a sua misericórdia do que o seu sacrifício. Um dos dias que eu mais me entristeci na igreja, que eu fazia parte, foi que nós fazíamos um trabalho de evangelização e levávamos os mendigos todos para a igreja. No domingo, saíamos buscando e já tinha um grupo na igreja com roupa lavada, comida pronta. E a nossa igreja tinha uma casa de banho daquelas que eu sonho ter uma igreja ainda com uma casa de banho daquela. A casa de banho das mulheres tinha assim umas 10 sanitas, cada uma com a porta. Aí do lado de cá, uns 10 duches, sabe? Tudo assim de frente um para o outro. Mas é lindo. E aí nós levamos os mendigos tudo para tomar banho na igreja. Meu Deus, tu lembra, Cidá? Os diáconos desceram e colocaram a gente pior do que cão. Que nós não podíamos fazer aquilo, que aquela casa de banho era limpa, que não podíamos trazer gente que não tinha bom cheiro para a igreja e tal. Irmãos, se a gente tem uma estrutura daquela e não pode servir a comunidade, para que a gente tem? Nós temos aqui, já entrou na casa de banho das mulheres? Entra. Você vai ver que às vezes a gente nem consegue, dependendo do tamanho da mão, lavar a mão ali. O pastor Eduardo comprou uma pia desse tamanho. Ele disse que é para lavar uma mão de cada vez. Tu ainda tens coragem de falar uma coisa dessa? Dos homens é igual. Um dia, irmãos, um dia. Espero que seja antes de Jesus voltar. Nós tenhamos uma casa de banho bonita assim. Sabe, nós nos esquecemos muitas vezes, mais uma vez, do Sermão da Montanha, que os misericordiosos é que alcançarão misericórdia. O que Paulo fala em 1 Coríntios 13? Ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado. Ainda que eu desse o meu corpo para ser sacrificado num culto. Se eu não tivesse amor, nada seria. Se eu não tivesse misericórdia, nada seria. O que é misericórdia? É colocar o coração na miséria do outro. É se compadecer do sofrimento do outro. É ver o que tem acontecido em Israel e chorar. É ver o que tem acontecido na Palestina, lá na faixa de Gaza e chorar. É fazer alguma coisa para ajudar. Essa semana nós vinhamos uma oferta via casa de oração para todas as nações lá em Jerusalém, porque muitos dos nossos irmãos messiânicos do sul de Israel estão sofrendo muito, perdendo tudo. Nossa oferta. Uma amiga, nossa irmã, está aqui, pastor, envia também junto com a vossa. Chorar e colocar o coração na miséria do outro. Jesus, ele ordenou aos fariseus e aos escribas: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício. Não adianta dar culto para o Senhor, irmãos. O culto tem de ter entendimento. Os sacerdotes, os religiosos, eles sabiam muito o que significavam os sacrifícios. Por isso que Jesus disse, vão lá aprender o que significa, eu quero misericórdia e não sacrifício, porque isso está lá atrás. Nós acabamos de ler aqui através do profeta Oséias. Na lei também o Senhor já falava disso. Mas os sacerdotes, eles desconheciam o que era misericórdia. Eles tinham uma boa aparência de religião, olha, eles jejuavam e eles ficavam com a cara toda amarrotada, batida, para toda a gente ver que eles estavam jejuando. Por que você está com a cara assim? Estou jejuando. Já tem 7 dias que eu estou jejuando. E aí Jesus vem e fala o quê? Quando você jejuar, lava bem o rosto. Passa uma maquiagemzinha, irmã. Arruma bonitinho aí o seu rosto. Passa perfume. Ninguém precisa saber que você está a jejuar. A não ser se você for mobilizar um grupo para jejuar.
Mas ainda assim não fica com a cara batida, não. Porque ninguém precisa saber que você está fazendo. Tem coisa que a gente faz que ninguém precisa saber, irmãos. E os fariseus, eles eram assim, né? Viviam se autopunindo, mas eles não tinham amor pelas pessoas. Não conheciam a Deus de verdade. Eles não conheciam ao Senhor. Misericórdia quer e não sacrifício. Eles não se sacrificavam, eles colocavam sacrifício na mão dos outros. Porque Jesus fala, vocês lançam fardos sobre as pessoas, por causa das vossas regras, que vocês mesmos não conseguem carregar. Vocês mandam as pessoas fazerem aquilo que vocês não conseguem fazer. Hipócritas. Hipócritas. Você parece religioso, manda o povo ser religioso, mas você não é. Lá no fundo você não é, você é um sepulcro caiado. Você só é bonito por fora, por dentro está tudo deformado, está tudo estragado. Conheciam muito bem a lei, mas não conheciam o poder da lei. Citavam as Escrituras, que é uma beleza, mas não tinham conhecimento de Deus. Não conheciam o Senhor. O próprio Jesus disse para eles assim, examinai as Escrituras. Sabe por que vocês examinam as Escrituras? Com lupa, ali, nos detalhes, porque vocês cuidam ter nelas, nas Escrituras, a vida eterna. Mas saibam que é de mim que as Escrituras testificam. Vocês sabiam que as Escrituras que vocês estão lendo falam sobre mim? Vocês sabiam que eu sou maior do que Salomão? Vocês sabiam que eu sou maior do que Abraão? Vocês sabiam que Abraão viu o meu dia e se alegrou? Ah, mas tu nem tens 50 anos e já viste Abraão? É, mas antes que Abraão existisse, eu sou. De mim falaram os profetas, de mim falaram os salmistas, de mim profetizou Moisés. Mas vocês não sabem, vocês vivem sacrificando, cultuando, mas vocês não têm conhecimento de Deus. E conhecer a Deus mais do que sacrifício, irmãos, é mais do que um culto. Porque o Senhor está falando aqui, ó, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Quero misericórdia mais do que sacrifício. Eu quero conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Holocaustos também eram parte do culto. A vítima, o que era um holocausto? Pegava a vítima, colocava no altar, cortava seu pescoço, tirava o sangue todo, e depois vinha o fogo e queimava, consumia o altar todo. Consumia aquela vítima toda. Lembra do Isaac com Abraão? Papai, está aqui a lenha, está aqui o sacrifício, está aqui o altar, está tudo. A lenha para queimar o sacrifício depois de imolado. Era o holocausto. Né? Então o Senhor está dizendo aqui, olha, eu quero que antes de vocês me prestarem um culto, que tenha holocausto, que tenha fogo, que vocês me conheçam. Que vocês me conheçam. Irmãos, nós precisamos de conhecer a Deus. Nós precisamos de conhecer o Senhor, irmãos. Não dá mais para ser crente nominal. Em nossos dias não dá mais para viver anestesiado. Parece enfeitiçado. Paulo fala aos Gálatas, vocês estão caindo da graça. Quem vos enfeitiçou para fazer vocês caírem da graça? Crente em Jesus, abre os olhos. Vamos discernir os tempos e as estações. Conhecer ao Senhor mais do que prestar um culto, irmãos, nós precisamos ter entendimento. Paulo fala assim em Romanos 12, rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, não tomem a forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem muito fogo por aí, não é? Parece que tem holocausto, parece que tem fogo, tem muitas reações, mas há muita gente aí com manifestações estranhas.
muito fogo estranho. Parece que tem holocausto, parece que tem fogo. Mas quando você vai ouvir, quando você vai ver, não passa de meninice, não passa de heresia, não passa de alienação. Não é um culto racional. Nós temos de entender o que nós estamos fazendo. Essa história de que não tive controle na presença de Deus, isso não é bíblico. Porque a Bíblia diz que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Eu caí lá no culto e não vi nada. Então isso não é de Deus não, porque é do diabo. Porque se é de Deus, você não perde a consciência. O diabo sim, tira a consciência. E sabe, irmãos, é até bom que isso aconteça. Porque muita gente fica possessa, endemoniada, que se depois tivesse memória do que aconteceu, acho que ia ficar traumatizado. Hoje em dia, filmam-se tudo, né? A pessoa está ali estribuchando lá e tal, o povo está lá tudo com o telemóvel. Depois a pessoa vai ver aquilo até, sei lá, se continua sendo crente. Temos que tomar cuidado, né? Até para isso nós temos que prestar ao Senhor um culto racional. Que o Senhor nos ajude. Vamos ficar.